Bom, vamos falar agora de um outro ídolo aí. Renato Augusto foi eleito esta semana o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E aqui entre nós, muito merecido, né? Mas por trás dos gols e dessas belas jogadas, teve uma história de superação que pouca gente acompanhou. Esqueça os gols, as jogadas de efeito, o glamour. Foi assim, em exercícios de reabilitação, desafiando os traumas do corpo e os fantasmas da cabeça, que a grande reviravolta foi forjada. Um jogador enfraquecido e desacreditado se transformou no craque do Brasileirão. Tem o toque de cabeça! Renato Augusto com 56% dos votos de técnicos, jogadores, jornalistas de todo o Brasil. É o craque do campeonato em 2015. Nessa semana, Renato Augusto apareceu assim, elegante, sorridente, para buscar o troféu de melhor do campeonato. Mas não se engane com as aparências. Até bem pouco tempo atrás, nem o próprio jogador sonhava que tudo isso seria possível. Eu achei que eu não chegaria mais a jogar da forma que eu joguei essa temporada, né? Então, acho que eu já estava pensando já de outra forma, já estava vendo futebol de outra forma, estava pensando em realmente tirar o pé e tentar levar até onde o meu corpo aguentasse. Essa mudança tão radical não ocorreu por milagre. Foi fruto de um trabalho cuidadoso, demorado, uma verdadeira reconstrução de um atleta que estava em pedaços. Renato Augusto, claro, já era um reforço de peso quando chegou ao Corinthians no início de 2013. Só que tinha gente na frente dele. Na mesma época, Alexandre Pato também foi apresentado. E, diferentemente de Renato, vinha bastante desacreditado depois de uma temporada com muitas lesões. Naquele momento, como o impacto da contratação do Pato ele foi maior e o período de inatividade dele também era grande, a gente se concentrou um pouco mais na questão do Pato. Renato Augusto estava bem fisicamente, mas também tinha um histórico preocupante, com cirurgias nas cartilagens dos 2 joelhos e várias lesões musculares nas 2 pernas. Quem o via em campo naquela época notava algo estranho. E me chamava a atenção em alguns momentos a qualidade do movimento do Renato. Ele economizava nos seus movimentos, né? As suas acelerações eram acelerações pequenas, as suas desacelerações eram muito frequenciadas, ele não parava e já mudava de direção de forma tão rápida e brusca. Isso é um sinal de que o atleta tem medo de executar o movimento. Um dado que me chamou a atenção, até numa pergunta que eu consultei com ele, eu falei assim, eu tenho reparado que você não chuta com a esquerda. Ele falou, há muitos anos já não chuto com a esquerda. Medo de romper, porque eu já rompi assim algumas vezes a parte muscular e me traz essa lembrança de ruptura, então eu tento economizar. Pouco antes do departamento médico intervir para ajudá-lo, veio o primeiro baque. Março de 2013, uma ruptura muscular grave na coxa direita dá início ao pesadelo de Renato Augusto. Naquele ano, ele ainda enfrentaria uma lesão na face e uma cirurgia no joelho. No final, foram apenas 31 jogos em toda a temporada. O fantasma das lesões estava de volta. E com ele, veio também um receio enorme de executar vários movimentos. Eu tinha muito medo de realmente dar uma arrancada. Eu evitava de pedir bola de fundo, a bola tá saindo, eu deixava sair, já não dava o carrinho para tentar pegar. Então, eu comecei a encurtar o caminho, né, do campo e pedir mais bola de pé. E aí tinha uma outra comparação, é que o Pato vai bem, né? Então, todo mundo cria uma situação de comparação. O Pato passa toda a temporada de 2013 sem se machucar, então há uma comparação entre os 2 atletas. E aí o Renato começa a ser chamado de jogador de vidro, em função de todo o histórico. Foi na pré-temporada de 2014 que tudo começou a mudar. A equipe multidisciplinar do Corinthians decidiu averiguar em detalhes o corpo de Renato Augusto e descobriu que havia uma discrepância de força entre os lados direito e esquerdo. Além disso, tudo também parecia meio fora de lugar. A estrutura dele não suportava a carga de trabalho que recebia. O Renato era um carro de Fórmula 1, porque a exigência era tão grande quanto, né?
totalmente desbalanceado e fora de esquadro. Então, nesse momento, eu entendi que eu precisava desconstruir essa máquina, como se eu estivesse realmente voltando para trás para poder começar do zero e a construir de forma perfeita cada peça, cada encaixe necessário para que esse carro pudesse suportar um grande prêmio, por exemplo. Em outras palavras, Renato precisaria aprender novamente a andar, a correr, antes de pensar em jogar. E esse processo começou com acessórios simples, aparentemente banais. Palmilhas. Muitas vezes você vai ver indicações de palmilhas para poder melhorar um pouco aqui o seu nível de apoio do pé, colocar um pouco mais de estabilidade, enfim. Naquele momento a gente criou algumas palmilhas para desconstruir, para criar diversas instabilidades. Com isso, a resposta motora do seu corpo, ela seria de tentar se moldar. As palmilhas dificultavam o movimento, forçando o Renato a reaprender ações básicas. Depois, a equipe trabalhou para reforçar a parte estrutural do corpo dele, especialmente os quadris, garantindo mais estabilidade e equilíbrio. No final, treinou os músculos para que respondessem mais rápido aos estímulos, diminuindo a chance de lesões nos movimentos de alta velocidade no campo. Na teoria, o trabalho deu certo. O problema era convencer a cabeça de que os traumas poderiam mesmo ser superados. O cachorro que é mordido por cobra, qualquer linguiça que ele vê parado na rua, ele vai achar que é isso. O Renato é a mesma coisa. Então, qualquer momento que eu falava para ele, olha, vai, e ele sente alguma dor aqui, ele certamente vai estar achando que é desconfiança. Eu comecei a ficar com muito medo, eu falava, Bruno, não dá, cara, eu tô com dor aqui. Ele falou, Renato, não vai abrir, pode ir. Não vai. Então, na primeira bola, tu fica com medo. Aí, na segunda, você tenta e vê que, opa, não doeu. Aí, daqui a pouco, quando você vai ver, você está fazendo um movimento já involuntário então, foi um trabalho também psicológico muito grande. Agora o Romarinho pode cruzar, bola para a área, na entrada dela, Renato Augusto! Deu certo. Renato fez 44 jogos em 2014, recorde na carreira, e chegou em 2015 com a confiança lá em cima. Sem medos, o futebol reapareceu. O melhor futebol da vida dele. Tanto que Renato foi convocado para a seleção brasileira e fez até gol. Hoje eu posso me entregar mais, eu acho que isso me ajudou bastante, principalmente na parte defensiva, porque eu pude me entregar um pouco mais e lutar mais pela bola, que é o estilo de jogo que eu gosto de jogar. Então, acho que esse ano foi realmente muito especial. Ou seja, a temporada que terminou com um traje de gala e troféu nas mãos começou há muito tempo, de um jeito bem menos glamuroso. Foi assim, numa sala de reabilitação, que Renato Augusto desafiou e venceu seu corpo e seus fantasmas. O melhor do Brasileirão é um craque diferente, um craque que soube se reinventar.